E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Como vocês já estão vendo aí na tela, hoje a gente vai falar sobre porcentagem, que é um assunto muito delicado que está aí no nosso dia a dia, quando você vai comprar uma roupa com desconto, quando você vai dar um desconto aí no que você vai vender, você usa porcentagem para poder atingir aqueles valores que você está buscando. É mesmo? Foda-se! Então preste bastante atenção nessa aula, pega o seu papel, o seu lápis e a sua borracha, vamos deixar de enrolar e vamos começar a aula. Bora! Vamos começar falando do que é a porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma maneira de representar essa divisão por 100. Esse símbolo que a gente usa aqui, eu até coloquei lá no início, ó, ele representa, né, a divisão por 100, né, uma fração com o denominador 100. Quando a gente vem para esse exemplo aqui, 2% nada mais significa do que 2 dividido por 100. Uma fração com o denominador 100. E esse outro exemplo aqui, nada mais é do que 50 dividido por 100. E para que isso serve? Isso vai servir e ajudar a gente a fazer justamente aquelas contas que eu estava falando, né? Porque a gente já aprendeu a fazer conta com fração. A porcentagem, aquele símbolo ali, ela é só uma maneira de abreviar. E aí você pode até me perguntar, mas se eu não quiser trabalhar com fração? Porque eu já vi porcentagem também com números decimais. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Porque se você não gosta de operar com fração, você pode muito bem operar com os números decimais, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Bem, aqui eu coloquei esses 6 exemplos para a gente ver como é que a gente transforma de porcentagem para decimal e de decimal para porcentagem. A porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Então a gente poderia reescrever esse cara aqui como 125 dividido por 100. E quando a gente divide por múltiplos de 10, né, basta a gente andar com a vírgula para a esquerda a mesma quantia de zeros que a gente tem aqui. A gente pega a vírgula, aonde ela estiver, e vai andar para a esquerda, tá? Vai andar para a esquerda com a mesma quantia de zeros que a gente tem aqui. Então, por exemplo, 125 dividido por 100, a vírgula não está aqui, ó. Ela vai andar uma, duas casas, ela vai vir para cá. Aí eu vou ficar com 1,25. Ou seja, 125% em números decimais é a mesma coisa que 1,25. 8% você pode tentar antes de mim. Isso aqui seria 8 sobre 100. A casa decimal está aqui, ó, a vírgula está aqui. Então ela vai andar uma, duas, ó. Uma, duas, a vírgula vai ficar aqui. Então a gente vai poder reescrever isso como sendo 0,08. E essa seria a representação decimal dessa porcentagem. 54% é 54 sobre 100. Mais uma vez, eu vou andar uma, duas casas decimais e a vírgula vai ficar aqui. Então isso em número decimal seria 0,54. Uma coisa bem simples, tá? Que com um pouquinho de prática, rapidinho você pega essa transformação. Já para fazer o processo inverso, basta, minha gente, multiplicar por 100. E quando a gente multiplica por 100, a gente anda para a direita com a vírgula. No caso, a mesma quantia de zeros que eu tenho aqui nos múltiplos de 10, né? Então, 100 tem dois zeros, eu vou andar, ó, uma, duas casas. A vírgula vai ficar aqui. E aí, isso aqui eu posso escrever como 4%. Multiplica por 100, a vírgula vai andar uma, duas casas. Isso aqui vai ficar, ó, 113%. A mesma coisa aqui, multiplica por 100, ó. Isso aqui vai dar 33%. E fazendo essas contas assim, que na verdade são bem simples, tá? Praticando um pouquinho ali, a gente consegue entender fácil essa transformação de porcentagem para decimal e de decimal para porcentagem. Se você preferir trabalhar com fração, você trabalha com fração. Se você preferir trabalhar com decimal, você trabalha com decimal. A porcentagem é só uma divisão por 100, que você pode representar como aquela fração. E aquela fração você pode representar como um número decimal, sem problema nenhum. Fica a sua escolha, quem manda é o cliente. Vamos para o próximo passo. A próxima coisa que eu queria falar com vocês é como calcular a porcentagem de um certo valor. Por exemplo, aqui quando eu falo 8% de 50. Minha gente, olha só, eu já falei isso em outra aula. Esse conectivo de aqui, ele significa multiplicação. Significando multiplicação, esse exemplo aqui é como se eu estivesse dizendo, ó, 8% vezes 50, que está sobre 1, né? E a gente já viu como é que a gente resolve isso lá
na aula de fração. Aqui, por exemplo, eu posso cortar esse 0 com esse, simplificando, né? Esse 5 eu posso simplificar com esse 10 por 5, aqui fica 1, aqui fica 2. E 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. Esse aqui seria o resultado de 8% de 50. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu quero saber quanto que é 55% de 4. E aí eu vou trabalhar com decimal. Eu sei que 55%, vou escrever aqui em cima, ó, ele é 55 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,55, andando com a vírgula, né, que está aqui, ó, 2 casas para a esquerda. E aí, o dia eu sei que é multiplicação, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, vezes 4, né? Para quem não lembra como é que a gente opera a multiplicação com vírgula, meio que a gente ignora. Finge que a vírgula não está lá, tá? Finge que ela não está lá e multiplica os números normalmente. Depois de multiplicar, é que a gente acrescenta a quantia de casas decimais que a gente ignorou. Então vamos fazer essa conta aqui só para você relembrar rapidinho aí, beleza? Vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó, 55 vezes 4. Aqui vai dar 20, sobe 2, vai dar 20, mais 2 vai dar 22. Terminei a multiplicação, agora eu tinha ignorado 2 casas decimais. Aí eu venho aqui e adiciono, ó, 1, 2. Então essa multiplicação aqui é a mesma coisa que 2,2. Ou seja, 55% de 4 é a mesma coisa que 2,2. É mais do que a metade. Agora, feitas essas contas, eu queria falar com vocês sobre o assunto que todo mundo deveria saber, que é justamente os aumentos e os descontos. Vamos ver agora 2 exemplos básicos. Depois eu vou querer chamar a atenção de um detalhezinho, tá? Que também, se você perceber isso e você se sentir mais confortável, vai amar mais ainda o que você está fazendo, beleza? Então vamos lá. Ó. Quando a gente fala de aumentos e descontos, vem logo na cabeça essa fórmula aqui, ó. Você deve estar olhando, pensando assim, que monte de VFI é isso aí, pelo amor de Deus. Mano. VF é o valor final, VI é o valor inicial. Quando a gente opera essa conta aqui, ó, você pega um valor final menos valor inicial e divide pelo valor inicial, isso aqui vai dar o aumento ou o desconto que você está procurando. Por exemplo aqui, ó, quando eu saio de 100 e eu vou para 80, claramente aqui eu estou diminuindo o valor. Se eu estou diminuindo, eu estou dando um desconto. E de quanto que é esse desconto? Vamos fingir que a gente não sabe de cabeça. Teria que fazer o seguinte. O valor final, que é 80, menos o valor inicial, que é 100, dividido pelo valor inicial, que é 100. Uma coisa boa, né? Porque aqui eu já fiquei com uma fração com o denominador 100, ou seja, já está meio que em porcentagem aqui. E aí, ó, 80 menos 100, isso aqui vai dar menos 20. Então, de fato, aqui eu tive um desconto, ó, de 20%. E esse negativo está representando justamente o desconto que eu tive. Eu diminuí, né, 20% do meu valor inicial. Já nesse segundo caso aqui, ó, eu estou saindo de 80 e estou indo para 100. Claramente eu estou aumentando aqui, então eu vou ter um aumento, né, um aumento percentual aqui. Mas de quanto é que é esse aumento? Mais uma vez, a gente vem aqui, coloca o valor final, menos o valor inicial, dividido agora pelo valor inicial, que é 80. E aí isso aqui vai dar 20 sobre 80, que dá para a gente fazer uma simplificada aqui, ó. Corta o 0 com 0, o 2 com 8, divide por 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. E 1 sobre 4 é a mesma coisa quando a gente divide de 0,25. 0,25 a gente sabe que precisa multiplicar por 100 para chegar em porcentagem, andando 2 casas, né? Então a gente vai ficar aqui com 25%, que seria o meu aumento. E aí é basicamente isso que você precisa entender. Quando a gente fala de aumento ou desconto, vem logo essa fórmula na cabeça. Valor final menos valor inicial, dividido pelo valor inicial. E aí, para calcular, é só aplicar a fórmula rapidinho que você vai ter o seu desconto, como a gente teve aqui, ou a gente vai ter o nosso aumento, como foi feito aqui, tá? Mas aí eu queria chamar a observação de uma coisa aqui, rápida. Vem só comigo aqui, ó. Veja só o que eu vou fazer aqui, ó. A gente poderia muito bem utilizar essa fórmula aqui, ó. Um valor final dividido pelo valor inicial, tá? Vamos fazer isso para aquele primeiro exemplo, né? Que eu estava em 100 e eu saí para 80. O valor final é 80
E aí eu vou dividir pelo valor inicial, que é 100. Aí você deve estar se perguntando, 80% foi esse o desconto? Não, minha gente. Vamos interpretar essa fração, ó. Se você se ligar nisso, talvez você ganhe bastante tempo, para não ter que estar fazendo aquela outra fórmula maior. Se eu estou com 80 partes das 100 que eu tinha inicialmente, se eu estou com o valor final de 80 de 100 partes que eu tinha antes, significa que eu retirei 20 partes das 100 para ficar com 80. Ou seja, o meu desconto, essa fração aqui, ela está me afirmando que eu tirei 20 partes de 100 para poder chegar no 80. Então aqui, ó, essa fração, ela já diz para a gente que o desconto é de 20%. Outra interpretação que a gente poderia ter seria a seguinte, ó, 80%, né, 80 sobre 100, é a mesma coisa que 0,8. De 0,8 para 1, que é 100%, vou escrever melhor isso aqui, ó, poderia ser interpretado dessa maneira aqui, ó, 100% vale 1, menos 0,8, isso aqui vai dar 0,2, que é o que falta para 1, né, fazendo essa subtração. Ou seja, o desconto aqui de 20% aparece. Então mentaliza comigo, mentaliza que eu quero muito que você aprenda isso aqui. Você não precisa fazer aquela fórmula mirabolante. Se você conseguir interpretar a fração ou até mesmo os números decimais aqui, dessa maneira como eu estou falando, rapidinho você vai chegar ao desconto ou ao aumento. Nesse exemplo aqui, mais uma vez, se eu fiquei com 80% fazendo final com relação ao inicial, né? Final sobre inicial, significa que eu retirei 20%, tá? Vamos fazer o outro exemplo para você entender mais ainda. Lá no outro exemplo, eu falei para você que eu saí de 80 e eu fui para 100, não é? Então lá, o valor final é 100, o valor inicial é 80, e quando eu faço essa divisão aqui, 100 dividido por 80, eu chego a esse resultado aqui, ó, de 1,25, que em porcentagem, a gente sabe que só precisa multiplicar por 100, isso aqui vai dar 125%. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, 100% que eu já tinha e um adicional de 25%. Logo, o meu aumento está aqui, ó. O meu aumento percentual está aqui. O que passa de 100% seria o meu aumento percentual. E 25% seria a resposta nesse caso. Não precisa ter todas essas setas, essa mirabolância assim, que eu estou fazendo para explicar. Com o tempo e com a prática, você mesmo já vai perceber que lá tem 1,25. Significa que já foi 25% a mais. Não vai nem precisar multiplicar por 100 nem nada. Isso vem com a prática, tá? A mesma coisa para o desconto que está aqui. A partir do momento em que você fez valor final sobre valor inicial e deu 80%, já significa que falta 20 para 100%, né? É o que está menos de 100% ali. Beleza? Se essa parte não ficou muito clara, você pode me mandar um direct ou participar aí nos comentários para quem sabe a gente ter uma interação maior aí, ok? Agora eu queria fazer com vocês, tendo em vista tudo isso que a gente comentou aqui, que é basicamente o grosso que você precisa saber sobre porcentagem, vamos fazer agora 3 questõezinhas e uma questão especial do Enem para você ver como é que isso vai funcionar na prática, ok? Vamos lá!